E aí, galera do IF, vamos revisar razão? Vem comigo aqui. Deixa eu diminuir minha cara. E vamos prestar atenção na revisão. O que eu vou revisar agora é os conceitos do ensino fundamental que você já deveria saber. Se não sabe, vamos aprender agora. Vamos lá, o primeiro conceito interessante que eu vou passar é razão. Então vamos para a razão. Lembrando que nessa aula será interessante você ter o papel e caneta na mão, além da calculadora, preferencialmente científica, beleza? Vamos lá, revisão. O que a gente vai ver nessa revisão? A gente vai ver razão. O que é uma razão? Então eu vou definir o conceito matematicamente aqui, beleza? O conceito matemático de razão é o seguinte. Chamamos de razão de um número A para um número B, esse B é diferente de zero. O quociente. O que é quociente, né? O que é quociente? Quociente é uma divisão. A por B. E esse B aqui deve ser obrigatoriamente diferente de zero, tudo bem? Fala, bom, professor, mas eu não entendi. Como assim? É só isso que é uma razão? Galera, é só isso. Veja bem, um exemplo. Se eu tenho 2 e divido por 5, eu tenho 2 quintos aqui. 2 quintos é uma razão. O número 2 está para o número 5. Beleza? Observe só que o número de baixo aqui é diferente de zero. Tudo bem? Uma razão que não existe, por exemplo, se eu tenho o 8 sobre 0. 8 sobre 0 não é uma razão. Por quê? Porque o número de baixo é 0. Então, não existe razão com número de baixo 0. Beleza? Então, 2 quintos é uma razão. 8 sobre 0 não é uma razão e nem existe, nem sei se é número isso daí. Não existe 8 sobre 0 nem aqui, nem na China. Bom, no papel você pode colocar o que quiser, mas na prática a gente não resolve nada com 8 sobre 0. Beleza? Resumindo a parada, o que é uma razão? É uma divisão de dois números. Um número em cima dividido pelo número embaixo, onde o de baixo deve ser obrigatoriamente diferente de zero. Beleza? Vamos ver um exemplo prático. Eu vou começar com um exemplo no qual todo mundo já deve ter estudado ou visto, tanto em sala de aula, tanto na prática, ou já viu falar sobre o conceito que eu vou trabalhar agora. Vamos lá. Eu vou trabalhar o conceito de velocidade. A velocidade, na perspectiva da matemática, é uma razão. Vocês sabiam disso? A velocidade média é uma razão. Na perspectiva da matemática, os matemáticos olham e falam, peraí, essa velocidade... É velocidade que você chama isso? Bom, para mim é uma razão. Essa que é a essência. Na verdade, os físicos pegaram a razão da matemática e chamaram essa razão de velocidade média. Vamos ver para esse exemplo aqui. Ó. Um veículo parte de Cáceres com destino a Cuiabá. Cáceres e Cuiabá, para quem de outro estado deve estar assistindo a gente, são municípios do estado do Mato Grosso, que é o celeiro do Brasil e, quiçá, do mundo. Percorrendo uma distância de 220 km. Então, de Cáceres a Cuiabá tem 220 km aproximadamente. Se o tempo gasto para percorrer essa distância foi de 2 horas, claro, com algumas multas aí, qual foi a sua velocidade média? Então, saiu de Cáceres para Cuiabá, gasto 2 horas. Qual a velocidade média? Bom, na física, a velocidade média... Na física, a velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Beleza? Bom, o que é ΔS e ΔT? ΔS é a variação do espaço. Esse delta aí na física a gente usa para indicar unidades que variam, coisas que variam. Esse S aí vem de space, que é o espaço. Tudo bem? Distância percorrida. Então, a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Esse T vem de time, que é tempo,
para nós. Tudo bem? Então, observe só que eu tenho duas coisas, uma coisa dividido por outra. Observe só que o tempo não pode ser zero. Não tem sentido eu ir de Cáceres a Cuiabá, percorrer 220 km e eu gasto zero tempo. Bom, se eu sair de Cáceres e fui para Cuiabá, eu gastei um tempo aí. Não pode ser a coisa mais rápida do mundo, ele vai gastar um tempo aí, nem que seja um milésimo de segundo, mas vai gastar. A luz percorre Cuiabá, Cáceres e Cuiabá em milionésimos, centésimos de milésimos de segundos aí. Mas existe um tempo que é diferente de zero. Tudo bem? Então, observe só, eu sou matemático, eu estou olhando isso como uma razão. E o que está pedindo aí? Para dividir a distância percorrida, nesse caso 220, pelo tempo, que é 2 horas. Então, 220 quilômetros e horas. Bom, beleza. Para o matemático, essa razão está de bom tamanho. É uma razão, beleza. Se eu quiser parar aqui, sem problema, é uma razão. Mas os físicos não se contentam com a razão somente. Eles querem saber o que significa a razão. E na matemática também vai ser interessante. Pelo menos para o nosso curso, eu vou cobrar que vocês saibam interpretar o conceito de razão. Nesse caso aqui, 220 dividido por 2 vai dar 110, beleza? Mas o que significa esse 110? Para você ter uma ideia, uma indicação do que significa esse 110, é só você observar quais são as grandezas que estão sendo divididas na razão. Observe que o número de cima está em quilômetros e o número de baixo está em horas. É só você colocar na unidade de medida exatamente como está. Primeiro quilômetro, você vai colocar quilômetro. Depois horas, você vai colocar hora. Essa barra aqui justamente vem da divisão mesmo, tá? Eu vou até grifar aqui de amarelo. Essa barra aqui se transforma nessa barra aqui, ó. Beleza? A gente escreve assim, essa barra um pouco inclinada, ela está na horizontal, né? Quando a gente monta a razão. Quando a gente coloca a unidade de medida, deixa na horizontal, deixa um pouco inclinada, justamente para economizar espaço, só isso. Mas se você quiser deixar assim, né? 110 quilômetros barra H. Também pode deixar, não tem problema nenhum. Observe só que você vai culpar duas linhas aí, né? Então é só por questão de economia que a gente deixa na barra assim um pouco inclinada, beleza? Mas tem que ter essa barra aí, essa barra vem de divisão, significa que você está dividindo quilômetro e hora, beleza? Bom, mas enfim, 110 km por hora. Como é que eu interpreto isso fisicamente falando? Observe só, quilômetros por hora. Eu tenho 110 quilômetros por hora. Ou seja, essa é a minha velocidade média. O veículo percorre 110 quilômetros a cada hora. Certo? 110 km a cada hora. É isso que significa essa velocidade média. Tudo bem? Observe só que todo número inteiro, 110, eu posso colocar o 1 embaixo. Todo número inteiro, na verdade, é uma fração. Nós já revisamos isso já. Todo número inteiro é uma fração. Então, o resultado de uma razão, sempre eu vou ter que ler, né? Quando eu resolvo a divisão, eu vou ler o resultado da divisão e vai ficar subentendido um embaixo aqui, tudo bem? Como nesse caso aqui, eu tenho 110 km por hora, ou seja, isso significa que o veículo percorre uma distância de 110 km em 1 hora. Se eu falar, bom, então em 2 horas, quanto que ele vai percorrer? Em 2 horas ele percorre a distância do enunciado, 220 km. Aí, mas em 3 horas? Em 3 horas, ele percorre 330, ou seja, para cada hora que ele gasta, ele vai percorrer 110 km. 2 horas mais 110 é 220. 3 horas, percorreu mais um, né? 220 mais 110, 330. Percorreu mais uma hora, ou seja, 4 horas. Em 4 horas ele vai percorrer 440 quilômetros, claro, se ele manter a velocidade constante durante todo o seu trajeto. Tudo bem? Então, a velocidade média é isso, é a distância percorrida pelo tempo gasto. Quando eu resolvo a razão,
eu obtenho a velocidade, que nesse caso é a distância percorrida pelo tempo gasto. Tudo bem? Então essa é uma revisão de razão. Vamos ver mais uma, só que no próximo vídeo. Aguardo vocês. Até mais!